Na parte de terça-feira, a esposa prostituta de Oséias. Cada vez que você lê o livro de Oséias, você fica assustado. Aquilo que aconteceu com Oséias, Deus usou para ilustrar mais uma vez a infidelidade da nação de Israel, da igreja de Deus naquele tempo, que representa a igreja de Deus hoje. Vamos abrir a Bíblia em Oséias, capítulo 1. O pedido de Deus ao profeta Oséias foi uma das tarefas mais estranhas que ele já deu a um dos seus servos, casar-se com uma prostituta. Mas Deus usou Oséias para nos ajudar a compreender, a partir de sua própria perspectiva, a dor do pecado e da rebelião humana. Deus amou e escolheu uma esposa, Israel. Ela o traiu inúmeras vezes. Ainda assim, surpreendentemente, Deus a aceitava de volta e a restaurava. O que é a prostituição mencionada na Bíblia? Prostituição mencionada na Bíblia se refere ao povo de Deus buscar relacionamento e obediência a Satanás. Quando os filhos de Deus davam costas para Deus e começavam a adorar Baal e sacrificar suas crianças a Moloque. Queridos, isto se chama na Bíblia de prostituição, adultério espiritual. Isso aconteceu no passado? Você acha que também acontece no presente? Você acha que ainda hoje a igreja de Deus pode estar se prostituindo, adorando ídolos, adorando Baal, se inclinando diante de Roma? Aqui está o exemplo de Oséias. Abra sua Bíblia e vamos ler Oséias capítulo 1 e o verso 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições, filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E lemos ainda no capítulo 3 de Oséias, verso 1, o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Queridos, a história de Oséias, que se casou com a prostituta, revela a triste realidade da nação de Israel no passado de se prostituir e adulterar com Satanás. Mas, no Novo Testamento, nós vamos encontrar novamente outra prostituição, outro relacionamento adúltero. Quando nós abrimos Apocalipse capítulo 17, nós vamos encontrar aqui neste capítulo a experiência da igreja que se prostituiu. A igreja que nasceu pura, mas que no período do 4º século se prostituiu com Baal, tornou-se adoradora de Baal. No tempo de Constantino, a igreja de Roma se tornou submissa ao imperador de Roma. E desde o 4º século até hoje, Roma é representada aqui no capítulo 17 como uma igreja que se prostituiu. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17, e vamos ver o verso 1 e verso 2. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Uma mulher pura representa a igreja pura de Deus, como está em Apocalipse capítulo 12, verso 1. Mas uma mulher prostituta representa a igreja apostatada, que deu as costas para Deus e passou a adorar Satanás. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata e que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. É um mistério. A igreja que nasceu pura agora se tornou uma prostituta. Queridos, Deus ainda tem dentro desta igreja apóstata, desta igreja de Roma, Deus tem ainda uma multidão de filhos e filhas sinceros. E no capítulo 18 de Apocalipse, você encontra um convite de Deus, um chamado de Deus
para aqueles filhos de Deus que ainda estão em Babilônia. Lemos em Apocalipse 18, verso 1 a 4. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, se referindo à igreja de Roma. Ela é a igreja mãe, ela tem suas filhas. As filhas de Babilônia são aquelas igrejas que obedecem os mandamentos da mãe. Ou seja, o mandamento de Deus manda guardar o sábado, mas o mundo todo está guardando o domingo. Portanto, todas as igrejas que se chamam protestantes ou evangélicas, mas guardam o domingo, elas estão obedecendo o mandamento papal, são filhas de Babilônia. Por isso, caiu a grande Babilônia, é a queda da mãe e a queda das filhas também, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Isto está dizendo que o demônio toma conta das igrejas que se apostatam, porque se tornam morada de demônios e de espíritos imundos. E o verso 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Todas as nações é uma igreja mundial, tem poder mundial, se relaciona com os reis e príncipes da terra, e todas as igrejas correm para Roma e se submetem ao papado. Por isso diz aqui, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Todos estão aceitando as doutrinas de Roma. Queridos, as duas principais doutrinas de Roma, que são aceitas pelas igrejas chamadas de filhas de Babilônia, primeiro é a santificação do domingo. E segundo é a doutrina da imortalidade da alma, de que a alma é imortal e que os seres pecadores e ímpios vão permanecer vivos, queimando eternamente vivos. Queridos, isso não é uma doutrina bíblica, porque o povo de Deus, que obedece os mandamentos de Deus, guarda o sábado, o sétimo dia da semana, e crê que a alma é mortal. Quando o corpo morre, volta ao pó. E o espírito de vida, o fôlego de vida, volta para Deus. E a alma vivente deixou de ser vivente. Só existe alma vivente quando o corpo está com o fôlego. Quando o fôlego sai do corpo, você desliga o fôlego e o corpo, deixa de existir alma vivente. O corpo volta à terra, o espírito de vida, o fôlego de vida volta para Deus e a alma vivente deixa de existir. Portanto, o povo de Deus que obedece os mandamentos de Deus e que guarda o santo sábado, também rejeita a doutrina da imortalidade da alma. Isto nos liberta e nos distancia do espiritismo, do espiritualismo, de todas as sociedades secretas. Isto nos distancia do paganismo, do hinduísmo, do budismo. Todas as religiões pagãs acreditam na imortalidade da alma, da mesma forma como a igreja de Roma, da mesma forma como as igrejas evangélicas e protestantes. Por isso, meu querido irmão, Deus quer nos distanciar do paganismo e da apostasia, e quer ensinar para você a obediência aos mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos, que estão em Êxodo capítulo 20. E também quer que você acredite que o homem ou a mulher, nós seres humanos, ao morrermos, o corpo volta ao pó da terra, o fôlego de vida, o espírito de vida volta para Deus e a alma vivente deixa de existir. Não existe uma alma imortal vivendo fora do corpo. Não existe uma entidade pensante, consciente que vive fora do corpo. É exatamente isso que Eclesiastes capítulo 9 ensina. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e verso 6. Aqui diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem nada, não têm consciência. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os mortos não louvam a Deus, os mortos não sabem nada, os mortos não podem dar conselho para ninguém, porque os mortos estão mortos. A Bíblia diz que eles estão dormindo no pó da terra, esperando o dia da ressurreição, que será na volta de Jesus. Esta doutrina bíblica do estado do homem na morte
ensinando que os mortos estão dormindo no pó da terra, nos distancia do paganismo, do hinduísmo, do budismo, do catolicismo, enfim, meu querido irmão. Deus quer nos libertar desta doutrina pagã da imortalidade da alma. Deus quer nos libertar da adoração ao sol, da santificação do domingo. Deus tem um povo fiel dentro de Babilônia. Por isso aqui em Apocalipse capítulo 18, verso 4, Deus diz: "E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu." Aqui está o convite de Deus para o seu povo dentro de Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Meu querido irmão, Deus tem um povo fiel, sincero dentro de Babilônia. Mas a igreja de Roma, que é Babilônia, com as suas filhas, estão apostatadas. E na Bíblia, isso é chamado de prostituição, de adultério espiritual. A Bíblia revela que os erros de Israel no Antigo Testamento seriam repetidos pela Igreja de Cristo no Novo Testamento. O povo de Deus, com o qual ele fez uma aliança, se desviou completamente antes do exílio de Babilônia, imitando as práticas idólatras das nações vizinhas. A tragédia é que o povo de Deus, a partir do período do Novo Testamento, acabou fazendo a mesma coisa que o seu povo do Antigo Testamento havia feito, levando à transgressão e apostasia que permanecem até hoje. Em ambos os casos, o povo de Deus se afastou do relacionamento com ele e procurou supostas soluções humanas para os seus problemas. As palavras que Deus usou no livro de Oséias mostram que ele não estava apenas tentando nos mostrar o que fizemos de errado, mas como se sentiu Deus diante disso. Quem já foi traído pelo cônjuge pode ter uma pálida noção dos sentimentos que a nossa infidelidade a Cristo despertam nos seres celestiais. Talvez a parte mais surpreendente da história de Oséias seja o que ele fez para redimir a sua esposa rebelde. Quando lemos o último convite de Deus à humanidade, chamando o povo de Deus para sair de Babilônia, em Apocalipse 18, verso 4, percebemos que Deus tem um povo dentro de Babilônia, não desconhecidos, mas um povo conhecido por Deus. Ele os conhece profundamente e os ama. Quando o mundo avança em direção ao seu momento mais sombrio, Deus ainda oferece o preço da redenção que ele pagou para nos comprar de volta com o seu sangue. A cruz de Cristo, mais do que qualquer outra coisa, mostra o desejo intenso de Deus de salvar o seu povo rebelde. De que maneira, mesmo a nossa igreja pode se envolver em adultério espiritual, bebendo do vinho de Babilônia, praticando as festas de Roma, buscando amizade com Roma, visitando o Vaticano, se submetendo às ordens papais, submetendo-se à encíclica papal Laudato Si, que manda guardar o domingo, submetendo-se à Organização Mundial da Saúde, submetendo-se à ONU, submetendo-se ao Fórum Econômico Mundial, submetendo-se ao Concílio Mundial das Igrejas. Meu querido irmão, existem muitas e diferentes formas de se submeter a Roma, retornar para os braços do papado. Hoje, a igreja cristã, a igreja protestante está voltando para Roma. O ecumenismo é uma estrada de mão única que leva todo mundo de volta para Roma. Mas Deus está dizendo, sai dela, povo meu. Que você ouça o chamado de Deus. Aleluia.